Pessoal, já deu start na gravação de hoje. Primeiramente, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula aí de eletricidade geral do curso de eletricista industrial, tá? Antes de eu iniciar aqui a chamada, eu vou passar aqui o vídeo aqui promocional, tá? Do Senai. Daí a gente depois inicia aí com a chamada e o disclaimer aí sobre a análise aí, que eu encontrei uma inconsistência, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Então, pessoal, antes de dar o start aqui na aula, já vou aqui com a chamada. Já tinha até deixado aqui vamos começar aqui. Analice. Presente. Tá, já veio. Andréia Raquel. Ah, já vi ali. Ana Clara, já presente. Carla Franciele, não. Carlos Eduardo, tá ali, tá presente. Gabriel Alvarenga. Gabriel ainda não. Ranara, não, também não. Sândila, também não. Sara Stephanie. A Sândila e a Ranara chegaram agora, já estão entrando. Ah, tá ok, obrigado. Sara Stephanie, já levantou a mão ali. Tamara, tá ali em cima. Tandara, eu já vi ali. E o Vitor Henrique já tá ali também. Ok. Aí lembrando, pessoal, que eu sempre confiro lá para não deixar ninguém de fora aí da chamada. Então vamos à aula aqui. Pessoal, semana passada, confesso que eu vi que a tarefa ela era bem assim confusa, mas eu entendi porque falta a parte como esse curso foi projetado para o presencial ser na unidade do Senai e, né, e o EAD, né, aqui pela internet, obviamente, no Teams. Então, assim, eu creio que quando ele é empresarial, e que é o caso de vocês,
a empresa em Niquelândia aí, ela não tem o acesso ao kit, né? Então tem algumas leituras que são experimentais, tá? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, né, a partir do ponto que a gente terminou na aula passada, né? E eu vou mostrar as lacunas. E lembrando aqui, deixa eu compartilhar nossa tela aqui rapidão. Lembrando aqui, pessoal, que a gente ainda vai ter uma aula aqui, né, do dia 30 aqui próxima semana. Aí do dia 1/7 a 18/7 é o período de férias aí, no caso da unidade de vocês aí do Senai. Na verdade, de todos os DRs aqui de Goiás, tá? Aí do Senai de Niquelândia. Daí a gente retorna dia 21/7, né, no mesmo horário que segunda-feira, tá? Então vai dar tempo da gente tirar essa dúvida. Eu vi que esse desafio aí, ele, como não tem o kit, né? Aí fica alguns preenchimentos aí de tabela que não fazem sentido, tá? Aí por isso que na aula passada eu só desenvolvi ali rápido, depois que eu fui entender aqui, né? Porque faltava. Aí por isso que eu passei esse material aqui para vocês, o de referência, mas ele só faz sentido quando você tem lá o kit, né, com os resistores aqui, por exemplo, esse aqui de cerâmica, né, ele tem carvão aqui por dentro, utilizado antigamente era mais em telecomunicação, mas também em circuitos. É porque, na verdade, esses de cerâmica, eles estão, na maioria dos casos, sendo trocados. Tem um resistor que ele é parecido com esse, só que ele é todo verde, tá? Ele tem uma pintura ali, um verde, e também o SMD, que ele é um quadradinho bem pequeno, e praticamente você, né, só se você fizer a aferição deixa eu até colocar aqui, ó, resistor SMD. Aí, antigamente, a maioria utilizava esse aqui, naqueles rádios, né, Motobras, em circuito de telecomunicação, né, que a gente só tinha a telefonia fixa e central de comutação de circuito, né, o sistema celular, ele é bem mais contemporâneo, bem mais novo. Então, o SMD, né, ele se confunde. Também temos o capacitor, e eles são bem pequenos, assim. É uma pastilha aqui, bem diferente desse daqui, né? Que ele tem um tamanho maior. Então, faria sentido vocês, né? Seria aí no laboratório, na unidade do Senai, né? Mas como vocês fazem a prática aí eu acredito que na forma aí de estágio, né? Aí na empresa. Aí por isso que sobrou algumas lacunas. Aí nessas lacunas vocês vão colocar experimental, né? Eu queria ter visto antes, porque aí eu modificava o exercício para vocês. Como não deu, né? Não deu para modificar, a gente vai fazer ele desse jeito mesmo, né? Faltando essas lacunas aqui. Então, e essas tabelas aqui, elas são a referência que você utilizaria lá no laboratório, tá? Agora, voltando aqui. Ah, não, foi para outra. Foi para a sala que eu estava dando aula agora há pouco aqui para um professor. Coincidência, Niquelândia também. Então,
Só relembrando aqui, aqui é o 2.1, né? Quando você baixou a folha de exercício, aí ela vem aqui, né, dando as instruções, falando aqui da tabela 1, né, resistores reserva, né, o valor, a quantidade, os padronizados, o valor como deve ser, né, e o não padronizado, que provavelmente seriam resistores aí previamente selecionados para dar um erro, né, um erro aí estatístico, sei lá, de 1%, 2%, e dependendo aí, né? Aí por isso que lá na SAP ele requer essa padronização. E a tabela 2, né, você colocaria os padronizados e o não padronizado. E daí, ao final aqui do raciocínio, aqui do cálculo, eu vou mostrar como que vocês deveriam preencher essa tabela aqui, tá? Agora, isso aqui eu já estou antecipando, 2.2 deixa para a próxima semana aqui. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Deixa eu salvar aqui para não perder nenhum detalhe. Acredito que ela deve estar aparecendo, está carregando aqui. Já deve estar aparecendo em instantes aí. Ó, já, como diz o Datena ali, já, né, já está na tela aí. Então, pessoal, essas inconsistências aqui que eu encontrei, né? Então, na aula passada, a gente chegou, acho que até, como se diz, a página 2, né? Eu só armei o exercício porque eu queria entender, né? Tava faltando informações. Daí, eu chutei que os resistores, né, de fato, né? Eles teriam que ser iguais para dar exatamente, a gente vai ver aí na próxima tela aqui. Então, o desafio é o 2.1 aí da SAP 2. Deixa eu abrir mais aqui. É. Então, o circuito, cadê? O circuito aqui, né, com os resistores 1, 2 e 3 enumerado aqui até o 9, né? A gente viu aqui na aula passada, né, e tem a planilha. Não tem a quantidade, mas provavelmente a quantidade pela análise. Essa daqui foi a página que a gente parou na aula passada, anteriormente, né? Então, como tem a resistência equivalente entre A e B, né, de 5 ohms, a resistência equivalente entre o ponto B e C do circuito e da Pendramin é o 4, e a equivalente era o 1, né? Então, a gente parou nessa incógnita aqui, né? 1 sobre resistência equivalente entre C e D, a gente já sabe que é 1 ohm, né? E aí ficou nessa incógnita, né? 1 sobre R7, mais 1 sobre R8, mais 1 sobre R9, tá? E daí, né, eu imaginei que eu poderia, com a resistência equivalente total aqui, né? Com essa 10 aqui, mas também não, infelizmente, não daria para tirar as incógnitas. Aí o que eu estava explicando antes, até de começar a gravar aqui, é que ele não deu os valores, né? Se a gente olha lá na folha, ele em momento algum, ele mostra o circuito aqui, né? O esquemático dele. Então, obviamente, ele não tem só 6 resistores, ele tem 9 resistores aqui. E ele simplesmente não dá o valor. A gente precisa desses valores aí. É, assim como precisa também dos tais resistores não padronizados, né? Então,
Esses resistores não padronizados, eles geralmente vêm no kit da aula presencial, mas ainda dá para salvar esse exercício aqui, tá? Então, o único jeito é fazendo a resistência aqui, né? A equivalente, né? Eu fui desenvolvendo aqui, né? Um sobre resistência equivalente entre C e D. A equivalente entre o ponto C e D é 1, né? Então, lembra que o algoritmo, você não encontra resistência quando eles estão em paralelo, né? Entre o ponto C e D, o nó C, né? Você poderia, igual eu fiz no desenho aqui, né? Você poderia juntar todos aqui ao mesmo nó, né? Esse aqui é o nó C, o nó D. Então, eu fui desenvolvendo a conta até chegar no ponto, né, em que não dá para solucionar o que foi na aula passada e esse daqui, né? Então, seria 1 igual a 1 sobre já que elas estão em paralelo, né, as resistências equivalentes é o R7, o R8 e o R9. Eu coloquei R8 aqui de novo, aqui depois eu corrijo. Então, aí lembra que eu falei para tirar o mínimo múltiplo comum, né, de um número, aí é fácil, né? Você pega os múltiplos, eu vou colocar aqui o algoritmo aqui novamente, né? Para 2, aí lembra que era só fazer, vamos supor que fosse só o R7 e o R8, né? Aí ficaria a, a, a resistência equivalente entre C e D, né? Se fosse apenas o 7 e o 8, ficaria, né, o produto dividido pela soma. Só que são 3, né? Então não dá para fazer. Antigamente, quando eu jogava Taito, né? Acho que vocês nem. Hoje em dia tem só computador, né? Não tem as máquinas lá, nas máquinas de Mortal Kombat. Só existe essa manha aqui, né, para 2 resistores. Para 3, essa manha aqui, você colocar o produto pela soma, você teria que colocar o produto dos 3 pela soma, né, por exemplo, de R7, R8, R9, mais o produto, né, e assim escalonando ele. Então, fui desenvolvendo aqui até onde dava. E quando você não tem o mínimo múltiplo comum de um valor, isso foi por muito tempo, até da época lá de Euclides, né? Ele que começou aí com os teoremas aí fundamentais e da álgebra, ele ele chegou num algoritmo que dava, ele foi testando para valores conhecidos. Sempre o pessoal da matemática, principalmente o da matemática, o da física também, mas o da matemática, ele assim tem fórmula, né, que parece que o matemática ele tirou da cartola dele, né? Mas, quer ver? Deixa eu colocar na próxima tela aqui, ó. Vamos observar, ó o algoritmo aqui, ó. O mínimo múltiplo comum aqui, né? Quando eu não conheço, é o produto dos valores das frações. Cada fração dessa daqui é chamada de fração parcial, tá? Então você faz o produto deles, você tira o mínimo, igual eu coloquei nessa próxima equação aqui. Daí, como que você vai tirar o mínimo, né? Você pega o mínimo múltiplo comum e multiplica por cada parcela de fração parcial, ou seja, o mínimo múltiplo comum, que é o produto de R7, R8, R9, vezes 1, né, sobre R7, que é a primeira parcela. Aí a segunda parcela é 1 sobre R8, a terceira parcela é 1 sobre R9. Então, você vai pegar as frações parciais e multiplicar pelo mínimo múltiplo comum. E daqui a gente chegou em como se diz, em um beco sem saída, né? Se eu não conhecer pelo menos 2 valores de resistência, no R7 e o R8, o exercício acaba aqui, né? Porque como eu deixei para digitar, né, para depois vocês verem de forma mais organizada, né? Então não daria para eu inferir nada, né?
A única possibilidade, já que eu não tenho o kit aqui em mãos, né? Então, o único jeito é dizer que os resistores são iguais para ver se, né? E provavelmente vai dar, né? Para ver se vai dar esse valor. Então, partindo dessa premissa, porque senão não dá para resolver. Aí, eu repeti novamente aqui, né? O único jeito, vocês estão vendo, ó, que da equação aqui, ó, para de baixo, eu arbitrei que o R7, o R8 e o R9 são iguais, né? Por isso que eu chamei eles de R aqui, né? Então, agora, como eles são iguais, dá para você desenvolver, né? R vezes R aqui, né? Vai dar R ao cubo, né? Desenvolvendo aqui para a próxima aqui, ó, tá vendo? Deu R, deu R ao cubo, aí dividido por R, em cada parcela aqui, ó, R ao cubo dividido por R ao cubo dividido por R, e dividido por R ao cubo, né? Daí, você fazendo a simplificação, né? Sobra R ao quadrado no numerador aqui, ó. Em cada parcela aqui, ó, sobrou R ao quadrado. Beleza, ainda dá para a gente desenvolver mais. Então, ficou R ao quadrado mais R ao quadrado mais R ao quadrado, ou seja, 3R ao quadrado, né? 3R ao quadrado aqui embaixo não dá para desenvolver mais. Como finalizou, aí lembrando, né, que está igual a 1, porque a resistência equivalente entre C e D é igual a 1 ohm. Esse era o único jeito, né, de sem dois valores de resistência, uma incógnita, assim como foi no 1.3, né, no desafio lá passado, não teria como desenvolver mais esse circuito. Obviamente, quando você está né, em uma empresa e você tem o equipamento ali em mãos, né, e esse equipamento é um equipamento da indústria, e esse equipamento ele tem chama manual de serviço. Aí o manual de serviço seria o manual que o técnico aí, né, que quando eu falo técnico, não necessariamente é eu estou dizendo do eletrotécnico, mas eu falo técnico, pode ser o eletricista, principalmente o industrial, que ele é o ponta de lança, né? Ele está ali no chão de fábrica resolvendo os BOs. Se ele não conseguir, aí ele chama o eletrotécnico lá para ajudar, né? Para operacionalizar para ele. E se de fato, né, faltar alguma informação, procura nos manuais. Se não tiver, aí você vai chamar o engenheiro eletricista ali para tentar resolver esse problema. Às vezes, como não tem informação, não tem manual de serviço, às vezes é mais simples você trocar. Foi o que eu trocar o equipamento, por exemplo, foi o que aconteceu. Eu não trabalhei lá, foi um colega meu que dava aula. Ele ainda dá aula no Senai. Daí, ele trabalhava ali no Arroz Cristal. Então chegaram as máquinas novas lá, máquina top. Só que os inversores de frequência, soft start, todos e os CLPs lá, eles estavam tudo em chinês e era uma marca não conhecida. Então, o manual que tinha era tudo em chinês. Aí o chefe lá de operações, como eram máquinas novas, né, tinha que colocá-las para rodar. E no manual não adiantava nada, não tinha. Se pelo menos tivesse inglês, né, dava para quebrar o galho, mas nem inglês estava tudo em chinês ou japonês, né? Ele falou assim, ele falou, pá, podia ser em japonês, né? Porque é bem parecido aí o hiragana que eles chamam lá, né? Então, o jeito foi eles pegarem pelo menos os valores de potência, né? Eles estão vamos dizer assim, linguagem cuneiforme aí, né? A numeração, né? É, é número, eu esqueci o indo-arábico, eu lembrei. Aí, apesar de ser chinês, ser japonês,
os números estão no formato indo-arábico aí, e deu para ver as potências, né? As potências em cavalo vapor, alguns estavam em HP, e daí eles escolheram, né, produtos, por exemplo, da WEG, né? E aplicaram nessas máquinas novas. Teve que trocar, infelizmente, a máquina nova e máquina boa, viu? Mas por que que comprou essa chinesa? Por que que não comprou aqui? Porque elas estavam num preço assim muito bom, né? Segundo ele. E daí, como se diz, jogou nos peitos lá dos eletricistas, dos eletrotécnicos e do pessoal lá da engenharia, lá do Arroz Cristal, tá? Então, eles tiveram que mudar tudo, os equivalentes, né, as potências, os CLPs, né? Aí, quando eu falo CLP, é porque ele faz uma tarefa diferente de um CLP dedicado, que é o inversor de frequência, né? Que ele basicamente ele controla a velocidade de motores. Atualmente, né, ele simula também o sinal, ele faz a conversão da placa solar do sinal é, em tensão e corrente contínua para tensão e corrente alternada, né? E daí eles foram fazendo essa instalação aí para produtos, né, da WEG, que tem manual em português, né? Seja no, se tivesse em inglês, estaria ok, né? Então, assim, continuando agora o exercício, né? Ele chegando aqui nesse ponto, né? Ó, dá 3R ao quadrado, né? Dividido por R ao cubo. Fazendo a simplificação aqui, né? O R ao quadrado com R ao cubo, o R ao quadrado do denominador ou do numerador vai sumir, né? E vai só sobrar um R, né, no numerador aqui. Jogando para o outro lado da equação aqui, né? A gente chega à conclusão que o único jeito desse circuito com essa configuração aqui do R1 igual a 5, R2 6,5, R3 igual a 10,4, né? Em função dessa placa aqui, dessa especificação, né? O R4 6, o 5 3,6, o 6 1,8, né? É que os outros resistores, porque não faria sentido, ele colocou esses resistores aqui por algum motivo. Eu acredito que é o kit mesmo, o kit aqui que o Senai fornece, é que ficou faltando, né? Então, aí como vocês fazem as atividades práticas aí na empresa, né? Obviamente eles não têm esse kit aí para fazer a comparação. E o único jeito foi inferir que os três resistores têm o mesmo valor, inclusive, né, o valor de 3, ou seja, 3 ohms, tá? Aí a gente tirando a prova aqui, né? O R7, o R8 e o R9 vale, né, 3, né? Então daria, como eu tenho somas, né, os denominadores são iguais aqui, né? Então dá para eu somar o numerador. É o único jeito. Se eles fossem diferentes, né? Igual aqui, a gente chegou até nesse ponto aqui da equação, né? Porque como a gente não tinha informação nem de manual, nem do kit, que é o normal, né? Quando vocês estão na unidade aí do Senai, vocês têm o professor separa um kit lá, né? Para vocês colocarem lá na protoboard. Então, a gente parou aqui, né? O único jeito é inferir que eles são iguais, né? E finalizando a prova aqui, né? E quando o denominador é igual aqui, dá para você somar, né? No caso que é soma, né? Se for subtração, você subtrairia as três frações parciais que são iguais aqui, né? Então deu igual a 3 terços. E segundo, né, Euclides aí, né? 1/1 é igual a 3/3, né? Qualquer número dividido por ele mesmo dá igual a 1 aqui, né? Então a gente encontrou o conjunto verdade. Inclusive, quando a gente equaciona, pessoal, aí, e, eu já ia, é porque eu estava confundindo vocês, as matérias são muito parecidas. Eu tenho uma turma aí de instrumentista industrial, tá? É, aí a gente tem uma matéria lá que a gente fala sobre física, sobre matemática, né?
O único jeito, né, da gente fazer o método científico, fazer os cálculos, né, de maneira aí ordenada aí, na forma algébrica. No momento oportuno aí, a gente ainda tem muitas aulas aí dessa disciplina, né? A gente pode falar da questão, né, de proporcionalidade. A gente até, eu acredito que a gente falou um pouco aqui. É igual eu falei, as aulas são muito parecidas, né? Só no final lá das UCs que aí divide o eletricista industrial vai para vai para uma vertente mais para máquinas elétricas, né? E o instrumentista industrial, ele literalmente vai para a parte de instrumentação, de sensores, de medidas elétricas, né, dentro da parametrização dos vários equipamentos, por exemplo, um transmissor aí de pressão, né, os manômetros, manômetro analógico, manômetro digital e por aí vai. Então, essas equações aqui, né, igual eu estava falando, a matemática chama ela de sentença, né? E é uma sentença aberta. Se eu tivesse falado que um mais 3, né, é igual a 4, né? Isso é uma sentença. Só que é uma sentença fechada, ou seja, eu objetivamente falei que a quantidade um mais a quantidade 3 é igual a 4. E realmente, né? Vai ser 4 igual a 4. Então, eu posso atribuir o valor verdade. É isso que os computadores fazem, né? Quando renderiza uma imagem, quando faz a compressão aí de áudio, compressão de vídeo, eles aí, obviamente, tem a compressão digital, né? Aí não é analógico, são valores discretos que eles chamam, né? Literalmente são valores ali. Então, esses valores aí, né, algébricos, eles tendem a se aproximar da curva característica, né? Se aproximar do fenômeno que seria o fenômeno natural aí. No caso aqui, né, a dissipação de tensão, objetivo de resistores aí em circuitos aí, né? Caso eu não tenha falado, o objetivo basicamente é você diminuir a tensão, né? Colocando ele ou numa configuração, aqui no caso não vai diminuir, aqui se eu quero diminuir corrente elétrica num determinado ponto no circuito, eu vou colocar resistores em paralelo, porque eles são chamados de divisores, né? Divisor de corrente, ou seja, ele divide a corrente e mantém a tensão. Agora, se eu quero dividir a tensão, eu vou usar a configuração em série, né? Eu vou usar a configuração em série, que ele vai ter a mesma corrente, porém ele vai ter tensões diferentes. Então, num circuito eletrônico aí, de um rádio, né, simples da Motobras até um celular aí da última geração aí, né, os famosos aí da Apple aí, né? O objetivo do resistor é isso, ou ele diminuir tensão, né? Ou ele diminuir corrente, dependendo da configuração dele, dependendo do ponto onde ele está lá na placa, né? Quando eu falo placa, a gente já pensa logo em computador, né? Placa-mãe. Mas quando eu falo placa, né? É, é um circuito qualquer, e no caso desse controlador aqui da Pendramin. Então, e daí, professor, né? Como diz um sobrinho meu, e o Kiko, né? Como é que a gente vai fechar esse exercício, né? Daí, né, a gente conseguiu descobrir a configuração do circuito aqui, né? O único jeito para ele ter os valores, né, de resistência equivalente entre os pontos aqui de 5 ohms, com as resistências características, né, entre os pontos A e B, B e C, C e D e A e D aqui, né, para fechar esse raciocínio, o resistor tem que ser igual a 3 ohms, tá? Ok. Agora lá no, né, lá na folha de exercício, se eu não me engano, ela tá até falei na aula passada, ela tá na segunda folha de exercício, essa tabela que vocês estão vendo aqui, tá? Daí, para a tabela 2.1 aqui, 2.1 não, desculpa,
pro desafio 2.1, eu vou até parar aqui a transmissão aqui e vou colocar o, os dois lado a lado aqui. Eu fiz uma pequena alteração aqui. Era o único jeito, né, de para você preencher essa planilha aqui, é você criar mais uma linha, né? Aí, como os três resistores é necessariamente a única possibilidade, a não ser que tivesse, assim, eu não estou dizendo que a única possibilidade é os três serem iguais, né? É, a única possibilidade deles serem, né, sem eu conhecer o valor de pelo menos dois, é deles serem iguais. Até os dois, né, poderiam ser o mesmo valor, né? Aí, no caso, a gente chegaria à conclusão que o terceiro também era igual. Mas eles poderiam colocar, dependendo aí do projeto do circuito, né? Poderia, sei lá, tô chutando, viu? Eu não calculei nada aqui, não. Sei lá, aqui poderia ser 2 ohms, aqui poderia, sei lá, ser 3, e aqui poderia ser 4, né? Mas desde que o cálculo deles em paralelo aqui desce igual a, né, a tensão, a resistência equivalente igual a 1 ohm, né? Esses valores que eu falei agora há pouco eu chutei, viu? Aí, para a única saída aqui, né, até por exemplo, vamos imaginar que esse circuito desse controlador aqui, né, você tem várias peças e você não tem um manual de serviço. Ele vai colocar, né? Vai colocar um eletricista, um industrial mais experiente, um eletrotécnico, né? Se ele não tiver lá no quadro, aí por último ele vai chamar o mais experiente, né? Vai chamar, obviamente, se ele tiver no quadro lá da empresa, né? Vai chamar o engenheiro eletricista para ver se dá para aproveitar essas placas, né? Imagina, sei lá, tô chutando aqui, você ter, sei lá, 500 mil unidades aí, todas com esse problema aqui, você iria simplesmente jogar esse controlador fora. Imagina o impacto, né, na empresa, o impacto econômico que não daria. Então, você teria que criar essa solução, né? No caso, colocando três resistores iguais, né? Já que o manual de serviço não tem informação nenhuma, né? E já que você não tem nenhum circuito, vamos dizer assim, bom, né? Em bom estado, para você olhar para ele, é o que o pessoal que faz manutenção em placa-mãe, manutenção em placa gráfica, sei lá, em Wi-Fi ou qualquer outro tipo de placa, né? Aquelas placas Bluetooth aí, né? Que tem os vários tipos de sinal, né? Que tem uma placa ali especial que você, além de ter o Bluetooth, você tem o Wi-Fi e, inclusive, ela, se eu não me engano, o sistema aí da Apple utiliza bastante esse tipo de placa especial aí, né? Para você. Eu esqueci o nome do recurso. Como eu não tenho, como se diz, o iPhone que eu pego, né, só para dar uma analisada ou na empresa lá, né? Para dar manutenção. Eu sei que tem um recurso. Esqueci o nome do recurso que você simplesmente você pode fazer chamada como se fosse no WhatsApp. Eu esqueci é o nome, o termo, o nome do recurso aí. Aí você precisa de uma placa especial. Obviamente, o pessoal. Eu tô dando o exemplo da Apple, mas poderia ser qualquer uma outra aí. Eles colocam um circuito que, por exemplo, só reconheça, vamos supor, igual agora aqui, né? Eles têm a porta, eles tiraram aquela porta Lightning, né? E que é proprietária deles, né? A Microsoft, naquele Microsoft Surface também tem uma porta de carregamento e de dados também proprietária, obviamente, para restringir, né? Para forçar você a comprar mais e mais os produtos dele, né? E até para eles não deixam ele universal igual o do Android, justamente para te forçar a você comprar só na loja dele, só no produto dele, os apps, né, que funcionam, né, na App Store não são os mesmos que funcionam na Play Store, né? Então tem toda essa questão aí de proteger. Imagina, você
né? Para o cliente é ruim porque não tem uma universalidade, mas para o empresário, né? Vamos dizer assim, se coloque, não estou falando, não estou defendendo os preços abusivos, não, mas se coloque no lugar aí do empresário aí, né? Que aí você tem algum fabricante aí qualquer que ele pode fazer a chamada engenharia reversa, né? Ou seja, ver como é que a sua placa, ver como é que o seu equipamento funciona e literalmente colocar produtos, vamos dizer assim, paralelos, né? Diferente dos seus fornecedores e produzir o mesmo produto que você teve anos aí, né? De desenvolvimento, de trabalho e vender aí, né, nessas lojinhas aí, né, nos mercados populares mais próximos aí. Então, eles fazem isso justamente para proteger, né? É certo na ótica do empresário, né? Mas na ótica aí do cliente aí, é, o cliente leva desvantagem, né? Porque eles ditam um preço, né? Igual teve uma vez aí, não é nem a parte eletrônica, não sei se vocês se lembram aí, um paninho, uma flanela de limpar lá, R$ 200, né? O, e essa com certeza não tem como você pôr incompatibilidade nela, né? Quem comprou é porque, né, como se diz, está rasgando o dinheiro aí. Então, é nessa parte que às vezes, pessoal, o eletricista industrial, que é o curso que vocês estão fazendo, às vezes ele tem que ser mais criativo que o eletrotécnico e que o engenheiro ali. Às vezes ele sabe, por exemplo, é, o eletricista de rede, caso vocês não saibam, é aquele eletricista que sobe em poste, que vai com guindaste auto-hidráulico, coloca o poste lá, seção circular, o poste duploteio, ou seja, é o eletricista que fica montando as redes de baixa e de média tensão, né? A baixa tensão monofásica nossa 220, a média tensão a 13,8, né? Então, às vezes, e principalmente ele sabe muita coisa que o eletrotécnico e o engenheiro, não é que ele não saiba, mas o curso de engenharia, o curso de eletrotécnico, às vezes não fornece esse subsídio. Às vezes o equipamento, aquela parte que você dá manutenção ali, é tão nichado, ou seja, é tão específico que isso não chega no banco dos cursos técnicos e nem no banco ali da faculdade, dependendo do tipo da empresa, né? Já trabalhei numa empresa aí que fazia uns circuitos controlar e era controlador, né? Assim, ironia, né? Eram controladores ali muito específicos. Aí depois eles miniaturizaram ele, né? Transformaram num microcontrolador, ou seja, num circuito microprocessado, ou seja, ele era bem específico, não dava para você dar manutenção nele. O único jeito era você comprar uma placa, né, um microcontrolador novo e só trocar ali, né? Não é o caso desse daqui, né? Com o circuito de potência dele. Então, o que que você vai fazer lá na planilha? Vou parar aqui até o compartilhamento, vamos colocar de lado aqui. Não, eu vou continuar aqui, ó. Vocês vão acrescentar a 11ª linha, né, o valor original do resistor, né, é 3 ohms, né, e a quantidade é 3, né, e lá no, lá na atividade um foi isso que eu falei, da inconsistência aqui, né, a gente tem a quantidade, já é dado do exercício, né, a quantidade um, só os resistores 7, 8 e 9 que a gente não tinha informação. E assim, não dá para a gente finalizar o exercício, porque que eu coloquei aqui, ó, por exemplo, aqui no padronizado, tem os valores, né? Ou seja, mostrando que a gente viu aqui na equação, né? O único jeito do circuito funcionar com as correntes e com as tensões características para ele controlar, né? Para ele fornecer potência para esse controlador nessa parte aqui de padronizado. O não padronizado, infelizmente, a gente não tem ele aqui, né? Seria na aula, o que eu mostraria para vocês na aula presencial, né? Eu entregaria um kit com vários
valores assim diferentes, né, com porcentagens aí diferentes, e vocês iriam ali, né, medir com o multímetro, né, medir os valores e colocar na tabela. Aí, como a gente não tem esse kit aqui, eu até tentei encontrar aqui na base de dados pelo menos um valor aproximado, não encontrei, aí por isso que eu vou orientar vocês a colocar experimental, quer dizer, o único jeito é eu ver esses resistores que estão com essa inconsistência e colocar lá na tabela. Agora eu tirando aqui, deixa eu parar o compartilhamento, mostrar eles lado a lado aqui. Foi lá para a última. Vou abrir a folha aqui, deixa eu ver. Deixa eu compartilhar a tela, né? Antes da gente. Então, aqui, cadê a análise 2.1? Então, a folha de, assim, bem, como ele não explicou, né? Como ele não deu os resistores, né, com aí para cada um, vamos supor, são, sei lá, 19 alunos, né? Aí os 19 kits eles iam vir com, né, com valores diferenciados. Aí e isso era para esse exercício, na verdade, foi projetado para você, né, para forçar você, aluno, ir no laboratório, fazer as medições, né, utilizar o método científico, né, do padronizado que foi o calculado pela formulação, e do não padronizado que você colocou lá o multímetro em modo ohmímetro, né? E fez a aferição do R1, R2 até o R9 lá, né? E aí você colocaria nessa tabela. Então, na tabela 1, você vai colocar o experimental, né? Ou você coloca aqui, né? Só é possível experimentalmente, né? Inferir esse valor. Pode colocar essa frase que eu falei aqui, né? E a segunda tabela do mesmo jeito, né? Como a gente não tem um aqui de referência, por isso que eu peguei essas tabelas e montei essa folha aqui para vocês, né? Na esperança de ter um kit, né? Mas como não tem o kit, né? O único jeito é que você vai colocar aqui, né? O único jeito é experimentalmente, né? De você mostrar esses valores não padronizados e provavelmente, assim como fala lá no início lá da SAP, da SAP 2, né? O desafio 2.1 é que os valores estavam inconsistentes. Então, você encontraria aqui, por exemplo, né, vamos pegar o de 3 ohms aqui, você encontraria, sei lá, 2,98, ou com 3 casos depois da vírgula, né, valores aproximados, ou, né, sei lá, 1% para mais ou 1% para a menos, né, e daí você procuraria um resistor, acredito eu, que dependendo desse controlador, aquele resistor que eu mostrei no início da aula, o SMD, talvez ele seria a solução para trocar por esse de cerâmica com carbono. Eles suportam mais, né? Eles podem esquentar mais, né? Mas o SMD geralmente ele é mais preciso. Mas é igual eu falei, né? Teria que ter um kit. Então vocês vão colocar na tabela. Vocês vão aumentar aqui a tabela aqui para os valores de R7, R8 e R9, né? E falar que o não padronizado, o único jeito de descobrir é experimentalmente pegar esse resistor fora do padrão, né? Medir ele com o ohmímetro, aí você veria, né, a porcentagem, o desvio padrão, né? Se ele está 1%, 2% ou a mais, né? Igual esse de 5 ohms, o R1 aqui, né? Poderia estar 4,998, por exemplo, né? Ou então 5,002
por exemplo, aí você iria aferir e anotar na tabela aqui e chegar, aí se fosse num curso de eletrotécnica, até na engenharia, eu poderia pedir para você utilizar o método dos mínimos quadrados para chegar numa curva característica, né? Ou fazer a conversão para uma curva, curva logarítmica, né? Que é a curva logarítmica é a que chega mais próximo do resistor não linear, né? Tem dois tipos de resistores, tem os lineares, né? Que eles têm um comportamento de uma função afim, né? E tem os que tem uma faixa ali de resistência que ele é aproximadamente linear, né? Depois ele toma valores logarítmicos, né? Saindo da faixa linear. Existem alguns resistores, eles são projetados para você utilizar ele numa faixa de resistência, ou seja, dentro da faixa de linearidade. Inclusive, tem métodos para você transformar os valores reais, os logaritmos, né? Para você linearizar ele e daí você conseguir valores padronizados, né? Você comprar ali um lote de resistores para colocar dentro das placas aí dos controladores, né? Então, seria. Estão vendo que no final foi bem simples, né? Porque a gente não tem o kit aqui, né? Vocês não têm em mãos aí o kit. E eu acredito que, né, na empresa esse kit também não foi entregue, tá bom? Então vocês vão colocar desse jeito aqui. Então é isso, pessoal. Aí não esquece, próxima aula vai ser antes aí das férias, né? E daí a gente vai fazer o 2.2 aí. Aí depois, só depois do dia 17, deixa eu olhar aqui a data aqui. Aí depois só dia 21/7 a gente retorna, tá? Então é isso. Até a próxima semana, pessoal. Fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação.